Olá pessoal, esta é a segunda aula da disciplina de construção de compiladores. Nesta aula a gente vai falar sobre o analisador léxico, que é a primeira das etapas do processo de compilação. Como a gente viu na última aula, o compilador é dividido em várias etapas, e a primeira delas consiste em você pegar um programa de entrada, que na verdade é uma sequência de caracteres, uma sequência de bytes, e a gente começar a quebrar esse programa em unidades para poderem ser processadas ao longo de todo o processo, ao longo de toda a compilação. Essa primeira etapa é conhecida como análise léxica e é o começo de toda a história. Vamos lá? Esta é a segunda aula da disciplina de compiladores, onde a gente vai começar a falar de análise léxica. Aqui estão as referências bibliográficas para esta aula, são as mesmas da aula anterior, o livro do Dragão, o primeiro livro ali, o livro do Luden e o livro do Antler. Um pouco de contextualização primeiro. Aqui em compiladores, a gente está querendo, na verdade, implementar uma conversa unilateral, ou quase, né, se a gente considerar que as mensagens que o computador dá para a gente é uma resposta para essa conversa, né? Mas, essencialmente, é o homem passando informação para a máquina e para que a máquina consiga fazer o que ele precisa. E essa conversa vai ser feita em cima de uma linguagem que a gente já viu na aula passada, que é a base da estrutura dessa conversa. Bom, e qual que é o objetivo, né, um pouco mais concreto agora dessa conversa? O computador precisa entender um programa que vai ter instruções, que sejam elas para cálculos, para entrada e saída, para fazer alguma chamada de sistema. Precisa entender os dados, os comentários, tudo aquilo vai estar sendo inserido pelo programador, pela pessoa, para o computador entender. Bom, sendo uma conversa, ainda que majoritariamente unilateral, os dois lados precisam compreender essa linguagem da conversa. E o primeiro deles é o humano. É o humano que vai formular suas ideias, ele que vai falar primariamente, ele tem que compreender essa linguagem. E nós humanos compreendemos a linguagem humana, certo? A nossa linguagem nasce com a gente já aprende a falar desde pequeno. E a linguagem humana, ela é dividida em vocabulário e gramática. Essa divisão, ela é muito clara na nossa língua. O vocabulário é o nome das coisas. Quando os bebês começam a aprender a falar, é a primeira coisa que eles aprendem, é o nome das coisas, as palavras. Depois vem a gramática, que é você fazer a composição das palavras em conceitos mais complexos, como, por exemplo, ações, coisas qualificadas e a junção das ideias. Certo? A gramática dita como que as palavras podem se juntar e como que elas não podem juntar. Então a gente consegue fazer essa divisão para a nossa linguagem, para a linguagem humana. E a ideia é seguir esse modelo natural na implementação dos compiladores também. Primeiro, porque os humanos vão entender melhor esse modelo. Né? Se a gente colocar um programa que consiste de palavras separadas por espaços, né? Falando aqui concretamente, a gente vai entender melhor ao ler um programa. Então, quando você bate o olho num código completamente binário, por exemplo, imagina que você está programando com um código completamente binário, somente zeros e uns, a gente não vai conseguir entender quase nada. Certo? Se você tiver um programa separado por espaços, comandos, tabulação, e as palavras estão bem definidas, a gente vai entender melhor. Então, o lado humano dessa conversa vai ser beneficiado. E o lado da implementação também é beneficiado. Porque a implementação, separando palavras, vocabulário de gramática, consiste em implementar coisas diferentes, problemas de natureza diferentes. O problema da análise léxica, que é o problema de você identificar as palavras, reconhecer as palavras, ele é um problema mais simples, computacionalmente falando, do que reconhecer frases, reconhecer estruturas gramaticais. Se a gente lembrar lá da aula passada que eu falei da hierarquia de Chomsky, né, são as duas primeiras categorias de linguagens. A análise léxica corresponde às linguagens regulares, que são aquelas reconhecidas pelos autômatos mais simples, e a análise sintática são os autômatos com pilhas, são as gramáticas e as linguagens de contexto. Ou seja, a implementação separada de cada uma dessas etapas torna o processo todo mais simples de implementar, porque cada etapa consegue ser implementada com um problema de natureza diferente. O analisador léxico é a primeira etapa do compilador. É ele que vai fazer o começo do processamento. Dentro do processo todo de análise e síntese do compilador, e dentro ainda da fase de análise, que é o front-end, o analisador léxico começa o processamento. Ele vai aceitar como entrada um fluxo de caracteres,
que é um programa. Não, qualquer programa que a gente digitar e salvar em um arquivo vai ser salvo como um fluxo, né, uma sequência de caracteres, de bytes ali. E ele vai produzir um fluxo de tokens, que são unidades léxicas que são usadas pelas fases seguintes do analisador, do compilador. Outras tarefas do analisador léxico, além de reconhecer as palavras, ele vai remover comentários. Remover em termos, né? Ele na verdade não vai apagar do arquivo, ele simplesmente vai ignorar caso esses comentários não tenham nenhum significado para o programa. Então ele vai jogar fora, digamos assim, os comentários. Assim como espaços em branco, que na maioria das linguagens não tem nenhuma utilidade. Então, tabulação, fim de linha, troca de linha, esses caracteres servem apenas, normalmente, né, servem apenas para as pessoas, para os humanos que estão programando, conseguir entender melhor a estrutura daquele programa. Mas não tem necessidade de eles serem utilizados, exceto pelo nosso lado da conversa. E fazer a correlação de mensagens de erro que vão surgir em qualquer uma das etapas. Então, por exemplo, aconteceu um erro na análise léxica, um erro lá na análise semântica, e eu quero reportar isso para o programador, eu quero falar erro na linha 13, na coluna 29. Quem é que sabe aonde que está o token, onde é que está a origem do erro semântico? É o analisador léxico, porque é ele que faz o scanning, é ele que faz a leitura do arquivo fonte. Então é ele que vai fazer essa correlação na hora de mostrar as mensagens de erro. Bom, primeiro, antes de começar a ver, né, a implementação disso tudo, a gente tem que entender 3 conceitos. O conceito do que é lexema, o que é padrão e o que é token. Está aqui em cima, mostrando para a gente o que vai ser essas coisas. Lexema é o conceito de um pedaço da entrada. Então você pega uma entrada lá que tem 2.000 caracteres, eu vou quebrar essa entrada em caracteres, em, por exemplo, sequências. Os primeiros 5 caracteres, depois do caractere 6 ao caractere 10, depois do 11 ao 20, e assim por diante. Então são pedaços da entrada que constituem lexemas, ou sequência de caracteres que existem no programa fonte. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse programinha, né, em Java, quais são os lexemas que a gente consegue identificar? E aqui de uma maneira informal, tá? Então, quais são as palavras que constituem esse programa? Então, a gente tem esses 2 caracteres aqui formando um lexema. Depois a gente tem esse caractere aqui. Aí a gente tem esse caractere aqui. A gente tem o maior. Veja que eu já estou ignorando esse espaço aqui, porque nessa minha linguagem Java o espaço não serve para nada, quer dizer, não serve para o compilador, né? Ele serve apenas para a gente. Depois a gente tem o 37, o fecha parênteses, o abre chaves, todos esses caracteres, ou essas sequências de caracteres, têm um significado, vão servir depois para análise posterior. Aqui eu tenho, né, na tabelinha, todos os lexemas desse trecho de código. Né? Então é uma separação dos caracteres que juntos têm um significado. Isso é o conceito de lexema. Então, para lembrar, lexema é uma sequência de caracteres que aparece no programa fonte. O próximo conceito é o conceito de padrão. Padrão ele é utilizado como um jeito com que os lexemas se parecem. Os lexemas de uma mesma classe, uma mesma categoria, do mesmo tipo. Ou seja, o padrão está intrinsecamente relacionado com o conceito de classe de lexema. É mais fácil explicar através de um exemplo. Então, nesse trecho de código aqui, a gente tem o var1, que é um lexema, outra var, que é outro lexema, system, out, println aqui. Esses 5 lexemas, eles têm a mesma característica visual, digamos assim, o mesmo jeito de escrever, o mesmo padrão. Ou seja, então eles estão no mesmo tipo, mesma classe de lexema. São coisas diferentes. Não estou falando aqui que eles são a mesma coisa. Por exemplo, var1 é uma variável, system é uma classe, né, dentro do Java. Então, claro, são coisas diferentes. Mas o padrão de escrita desses lexemas, que é o que a gente está interessado nesse momento, na análise léxica, a gente não está interessado ainda com o que cada coisa é, eles têm o mesmo padrão. Assim como o 37 e o 54. Eles têm o mesmo padrão, o mesmo jeito de escrever. Tá? Então, essa é a ideia de padrão.
Nesse próximo slide aqui eu desenho, eu estou descrevendo aqui quais são os padrões para essas classes de lexemas dessa linguagem. Então, por exemplo, quando eu tiver na minha entrada uma cadeia de caracteres começando com letra, eu tenho a classe identificador. Quando eu tenho uma sequência de dígitos, eu tenho uma constante numérica. Quando eu tenho uma cadeia de caracteres em volta por aspas, eu tenho uma constante literal, uma cadeia. E assim vale para todos os tipos de lexemas. E que alguns são o próprio lexema. Então, por exemplo, qual é o padrão para reconhecer a palavra reservada de condição? É o próprio if. O if é o i e depois o f. Esse é o padrão. I, f. Quando eu tenho o símbolo de maior, é o próprio padrão que reconhece o operador maior. Quando eu tenho mais igual, é o próprio padrão que reconhece o operador de incremento. Ou seja, os padrões vão ser a base da implementação do reconhecedor. Então eu tenho que de alguma forma implementar o padrão que ele vai buscar lá. Por exemplo, apareceu um abre aspas, agora então eu vou procurar o fecha aspas, vou procurar a próxima aspas, e eu vou saber que tudo entre esses dois caracteres que fazem parte do padrão vão gerar um lexema que é do tipo constante literal, uma cadeia, uma string. Certo? Então o padrão, que é o que está aqui nessa coluna verde desse slide, é o que vai ser usado como base para implementar o reconhecedor e que vai gerar as diferentes classes. Ainda nesse slide aqui, eu queria destacar uma coisa que depois vai ser importante, eu vou mostrar isso com bastante força lá na nossa implementação. Que se a gente olhar o padrão para identificadores, ou seja, cadeia de caracteres começando com letra, esse padrão aqui, ele engloba, por exemplo, nome de variáveis, mas também caberia nesse padrão aqui, por exemplo, uma palavra reservada, por exemplo, while. O while também segue esse padrão. É uma cadeia de caracteres e começa com letra. Ou seja, o while, apesar de ser uma palavra reservada, um comando do Java, do C, ele também poderia ser um identificador. Ou seja, os padrões não necessariamente precisam ser mutuamente exclusivos. Eles não precisam ser um diferente do outro, mas a gente tem que ter uma lógica, tem que ter uma sequência, tem que ter uma prioridade no reconhecimento deles e a gente vai ter que se preocupar com isso na implementação, porque isso pode acontecer em diferentes ocasiões. Bom, e por último a gente tem o conceito de token, que é uma palavra que é bastante usada aí no mundo do compilador. A gente costuma falar, vamos reconhecer um token, o analisador léxico gerou um token. E, estritamente falando, o token é uma unidade léxica que corresponde a um lexema. Não é a mesma coisa que lexema. O lexema é uma coisa, o token é outra. O token é uma estrutura de dados que geralmente tem dois campos, pelo menos dois campos, que é o tipo e o valor. Onde o tipo, que também pode ser enxergado como um sinônimo de classe, ele é o que vai ser usado pelo analisador sintático para reconhecer a estrutura, e o valor pode ser o próprio lexema ou pode ser outras informações necessárias para a compilação. Por exemplo, pode ser um valor numérico, se for uma constante, pode ser um ponteiro para a tabela de símbolos, não interessa. Depende da implementação, eu vou ter uma informação guardada ali. Certo? Mas o importante é entender que o token é uma unidade léxica gerada pelo analisador léxico e que contém dentro dele, de uma forma ou de outra, a indicação da classe e o lexema, que é de fato a palavra que apareceu no programa-fonte, que é a sequência de caracteres. Certo? Então, para ilustrar aqui no nosso exemplo, a gente tem aqui alguns tokens reconhecidos para esse programa aqui. Então, agora a gente tem, por exemplo, aqui o var1, esse é o lexema, var1 é o lexema, isso vai gerar um token, que é uma estrutura de dados que tem um tipo, ou uma classe, que no caso aqui um identificador, e o valor, que neste exemplo aqui é o próprio lexema. Outro exemplo, quando a gente tem aqui aspas, ok, aspas, isso vai gerar um token do tipo cadeia, e cujo valor é o próprio lexema, ok. Certo? Então o token vai ser a unidade léxica, vai ser o pacote que vai ser gerado. Imagina que o analisador léxico está lendo uma sequência de caracteres e está gerando pacotinhos ali, autocontidos, onde cada um desses vai ser um token. Certo?
Bom, vou fazer aqui um exemplo para ilustrar o trabalho do analisador léxico. E eu vou usar para isso uma linguagem chamada linguagem Alguma, que é uma linguagem que eu inventei para essa disciplina. Alguma, né, um acrônimo aí, algoritmos usados para mero aprendizado. É uma linguagem bastante simplificada que a gente vai usar ao longo aí do curso para as diferentes etapas. Nessa linguagem, a gente tem declaração de variáveis, expressões aritméticas, expressões relacionais, expressões lógicas, condicional e repetição. Então é uma linguagem bastante simples e que tem alguns detalhes e que tem os seus próprios padrões. Aqui está um exemplo da linguagem Alguma de um algoritmo que calcula um fatorial. A estrutura da linguagem a gente não vai se preocupar por enquanto, né? Mas existe uma área aqui para declarações, depois o próprio algoritmo e aí tem os comandos. A gente não vai se preocupar com isso, a gente vai se preocupar neste momento em como os lexemas são definidos, quais são os padrões de reconhecimento dos lexemas. Tá? Aqui estão os padrões para essa linguagem. Então, primeiro de tudo, a gente tem as palavras-chave. Então, a gente tem o padrão, que na verdade é a própria palavra. Então, declarações, algoritmo, inteiro, real. Essas sequências específicas vão gerar os tokens do tipo palavra-chave. E aqui na última coluna eu estou marcando uma sigla, só para na hora que eu for representar esse token no papel, na hora que eu estiver fazendo o exercício, para eu saber o que eu reconheci ali. Então, as 3 primeiras letras do próprio padrão, da própria palavra-chave, eu vou usar no token como tipo. Aí depois a gente tem os operadores, aritméticos, relacionais e booleanos, que também o padrão é o próprio lexema, né? Assim como o delimitador e o parênteses. E as siglas que eu vou utilizar estão ali na direita. E por último a gente tem os padrões variáveis, os padrões de reconhecimento de coisas que variam. Variáveis, números inteiros, números reais e cadeias. A variável é uma sequência de letras ou números que começam com letra. Número inteiro é uma sequência de dígitos sem vírgula. Número real é uma sequência de dígitos com vírgula. E cadeia é uma sequência de caracteres envolta por aspas. Bom, e nesse momento eu não estou implementando essa linguagem. Então essas definições aqui ainda estão muito soltas, muito informais. Por exemplo, número real, sequência de dígitos com vírgula. Quantas vírgulas podem ter? O que pode ter antes da vírgula? O que pode ter depois da vírgula? Nada disso está definido. Eu estou deixando de um jeito bastante informal por enquanto. Quando a gente for implementar isso, a gente vai ter que, obviamente, deixar isso sem ambiguidade, sem nenhuma dúvida sobre o que eu estou querendo representar com esse padrão. Então o exercício é o seguinte: dado esse programa de entrada e dados os padrões que estão aí nessa tabela, identifique os tokens que são gerados pelo programa abaixo, conforme os padrões da linguagem. E aqui eu estou pedindo para no campo valor armazenar o lexema, se necessário. Em alguns casos não é necessário, por exemplo, quando eu reconheço uma palavra-chave, o próprio tipo já é a informação que eu preciso, não preciso armazenar o valor. Não, então vamos começar nosso exercício aqui, usando a nossa capacidade de ser humano para reconhecer os lexemas e gerar os tokens. Bom, a gente vai começar a ler o programa da esquerda para a direita como se fosse tudo uma sequência de caracteres. Então, eu vou começar lendo 2 pontos, depois o D, depois o C e assim por diante. Então, como é que a gente sabe, né, que começou um padrão e terminou um padrão, começou outro? Por enquanto, deixa quieto, vamos implementar da nossa cabeça, certo? Então, lendo esse programa do começo até o fim e olhando aqui os padrões que existem na linguagem Alguma, qual que é o primeiro padrão, o primeiro lexema que vai aparecer? Bom, vai ser o 2 pontos, né, que é o primeiro caractere que aparece ali. Então, a gente vai gerar um token e eu vou representar ele através dessa sigla aqui, ó. Então vamos lá. Opa. Eu vou colocar entre menor e maior o token e quando eu precisar ter o valor, né, que não for necessário, eu vou colocar com uma vírgula. Nesse caso, basta eu escrever delim, quer dizer, um token do tipo delimitador, que é o 2 pontos que apareceu no meu programa aqui. Bom, o que vem em seguida? Vem a palavra-chave declarações e depois tem uma quebra de linha. Bom, eu sei que declarações é uma das palavras-chave que foram definidas na minha linguagem. Então eu vou gerar um token do tipo DEC. Vou colocar DEC porque é o que está aparecendo aqui na sigla, as 3 primeiras letras. Depois vem uma quebra de linha, não vou gerar token nenhum para quebra de linha, certo?
Depois vem a palavra-chave, desculpa, a variável chamada argumento. Bom, um argumento é uma variável. Como é que eu sei que é uma variável? Olhando os padrões aqui, não é uma palavra-chave e não é nenhuma dos outros padrões. Então vai acabar entrando nessa categoria aqui. Sequência de letras ou números que começam com letra minúscula e é do tipo var. Então vou gerar um token. Vou colocar na linha de baixo aqui. Var. E aqui eu preciso armazenar o valor, porque não basta eu saber que é um var, eu preciso saber qual que é a variável, porque depois eu vou precisar. O analisador léxico vai separar essas informações, o sintático não vai usar, a gente vai ver depois que ele não vai usar, mas depois eu vou precisar. Então vamos armazenar o valor aqui no token. Estou colocando entre aspas aqui para ficar claro que eu vou armazenar isso como uma string, né, como um lexema mesmo. Depois aparece mais um delimitador. E depois vai aparecer a palavra-chave inteiro. De novo, qual o padrão que se encaixa aqui dentro da minha definição da linguagem alguma? É uma palavra-chave. Então vou representar usando as 3 primeiras letras aqui. Int. Depois vem o fatorial, que é outra variável. Então vai ser um var. E eu vou precisar do valor aqui. Fatorial. Depois vem o delimitador. Depois vem de novo o int. Depois vem o delimitador de novo. Aí vem uma palavra-chave alg. E aí depois vai aparecer um comentário aqui, ó. Esse comentário a gente vai ignorar. O analisador léxico não vai gerar um token para ele, porque ele não serve para nada para mim. Ele só serve para anotar o programa fonte. No programa compilado eu não vou usar isso para nada. Então vou pular. Aí vem o ler, que é uma palavra-chave. Aí tem uma variável, cujo valor é argumento. E aqui vem uma dúvida. Como é que eu sei que esse argumento é o mesmo que esse argumento aqui? Neste momento, o analisador léxico, no momento da análise léxica, não tem como saber. A gente está tentando reconhecer padrões. Então eu sei que veio uma sequência de letras e números começando com letra, apareceu de novo uma sequência de letras e números começando com letra, e por acaso é o mesmo, mas eu não sei se é a mesma variável. Nessa linguagem alguma, é a mesma variável, porque as declarações são globais. Né? Nesse programa depois a gente vai ver, né? Todas as variáveis declaradas são globais. Mas existem linguagens onde as variáveis se repetem, e os nomes se repetem, mas as variáveis são diferentes. Eu posso ter uma variável global chamada argumento, uma variável local chamada argumento e um parâmetro de função chamado argumento. São coisas diferentes, isso é possível. Independente disso, o analisador léxico não tem como saber. Certo? Bom, esse processo eu vou seguir, né? Acho que deu para pegar a ideia aí. Eu vou seguir com esse processo para reconhecer todos os padrões desse programa de entrada, até chegar aqui no caractere fim. Né? Então eu vou produzir aqui uma série de tokens até chegar no fim. E no final, acabou o arquivo, eu posso até gerar um token especial chamado de EOF aqui, ou fim de arquivo, end of file. Geralmente os analisadores léxicos produzem um token que marca o final do arquivo, para dizer para o sintático, né, para dizer para o sintático, semântico, que terminou o arquivo. E geralmente existe esse caractere de fim de arquivo nos sistemas operacionais que a gente pode usar e gerar um token para ele. Certo? Bom, este exemplo, apesar de simples, ele é bastante significativo, porque ele cobre tipicamente tudo que a gente tem numa linguagem de programação. Quais são as classes típicas de tokens ou as classes típicas de lexemas que a gente tem numa linguagem de programação? Um token para cada palavra-chave, onde o próprio padrão é o lexema ou a palavra-chave. Tokens para os operadores, um para cada um, ou em classes, né? Por exemplo, posso ter uma classe operador aritmético, uma classe operadores relacionais. Mas geralmente é individual, né? Um tipo de token para cada tipo de operador, para cada operador específico. Um token representa todos os identificadores. Identificadores é a mesma coisa que nomes. Então, nome de variável, nome de classe, nome de função, nome de método. Tudo isso é um tipo de token.
Um ou mais tokens representando constantes, então números, cadeiras literais, e tokens para símbolo de pontuação, parênteses, abre-chaves, dois pontos, ponto e vírgula, esse tipo de coisa. Então, tipicamente, a gente tem isso numa linguagem de programação e não foge muito. Dentro desse processo todo, a gente tem que falar um pouco sobre erros léxicos. Bom, os erros léxicos são simples de serem detectados. Então, se a gente voltar aqui no nosso exercício, quando que a gente vai ter um erro léxico? Quando eu achar algum caractere aqui no meio, né, apareceu um caractere ou uma sequência de caracteres e que eu não consigo fazer o casamento com nenhum padrão. Então, por exemplo, apareceu um símbolo de arroba aqui. Veja que nenhum padrão aqui fala do símbolo de arroba. Isso não aparece em lugar nenhum. Então, isso é um erro léxico. É quando eu tento achar, né, um padrão, apareceu um caractere, eu tento fazer o casamento do padrão e não aparece aquele caractere ou aquela possibilidade de agrupamento de caracteres. Certo? Então, isso é o erro léxico. Ele é bastante simples de ser detectado. Mas outros erros que parecem ser erros léxicos não dá para detectar sozinho. Por exemplo, se eu escrever no programa while, um programa em Java ou um programa em C, while com dois L's, parece ser um erro léxico, porque a palavra while é uma palavra reservada e ela está ali, obviamente, com abre parênteses e fecha parênteses, né? Então é um comando de repetição, mas está com um L a mais. Mas não tem como reconhecer durante o analisador léxico. E por quê? Por causa dos identificadores. O padrão dos identificadores, nomes, né, ele é muito abrangente. Então, geralmente, as palavras reservadas cabem dentro dos identificadores. Então, se aparecer isso num programa, o que vai acontecer é que o analisador léxico vai reconhecer aquilo ali como um identificador. É um nome. É como se, sei lá, ele está achando que a pessoa usou ali o nome de variável, ou o nome de método, nome de classe, alguma coisa assim. O analisador léxico não sabe que aquilo ali está errado, certo? Em outras palavras, quase sempre tem um padrão que reconhece o lexema. Dificilmente vai ser gerado o erro léxico, exceto caracteres que não aparecem em nenhum padrão, certo? Então, erros léxicos vão aparecer muito raramente. Então, só para deixar bem destacado aqui, erros léxicos somente aparecem quando não existe um padrão capaz de reconhecer a entrada. Então, olha esse exemplo aqui. O mesmo exemplo anterior, que agora eu coloquei dois errinhos aqui, ó. Então, nesse primeiro exemplo, coloquei dois símbolos de igual aqui. Lembrando que no nossa linguagem alguma, o operador relacional de igualdade ele é apenas um símbolo de igual, né? O que o analisador léxico vai dizer? Bom, vou gerar dois tokens. Apareceu um igual, depois apareceu um igual de novo. Veja, para o léxico ele não tem como saber que está errado isso aqui. Ele não sabe que eu digitei errado. Para ele apareceram dois símbolos de comparação aqui. No analisador sintático, depois eu vou perceber, opa, não é para ter dois, é apenas um operador. Mas calma lá, por enquanto eu não sei disso. Eu vou gerar, então, dois tokens com símbolo de igual. E aqui um outro exemplo. Eu escrevi uma variável fatorial com F maiúsculo. Aqui sim vai ser gerado o erro léxico, porque o meu padrão está deixando explícito que eu estou começando com letra minúscula. Essa definição dessa linguagem aqui, desse exemplo, está deixando explícito que a primeira letra tem que ser minúscula. Então, aqui sim vai ser gerado o erro léxico. Por quê? Fatorial não começa com letra minúscula, começa com letra maiúscula, e o resto não vai caber em lugar nenhum outro padrão vai poder reconhecer esse lexema aqui. Dependendo da implementação, na verdade ele vai gerar um erro léxico aqui, olha só na letra F. Porque se eu olhar bem, né, o atorial é uma variável. A atorial é uma variável porque é uma sequência de letras e números que começa com a letra minúscula. Agora, a letra F sozinha não é uma palavra reservada, não é uma variável válida. Então, talvez, dependendo da implementação que você fizer, ele vai detectar um erro léxico na letra F somente. Por enquanto, é só. Nesta aula, a gente viu aí os primeiros conceitos do analisador léxico, fizemos aí uma descrição do que o analisador tem que fazer, que é reconhecer padrões, e quebrar o programa de entrada, o programa fonte, em palavras, né, e gerar os tokens. E a gente fez alguns exercícios para mostrar como que vai funcionar isso na prática. Nas próximas aulas a gente vai ver uma implementação básica de como isso vai funcionar. Até lá!